Muito obrigado por tirarem tempo para me ouvir e obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, Cristóvão, pela apresentação. De facto, o assunto empreendedorismo toca-me bastante, é uma coisa que me apaixona. E eu, ainda quando estudante, os meus colegas todos muito preocupados que depois tinham que ir à procura de emprego e eu olhava para mim sempre como empreendedor e a montar os meus próprios negócios. Então ir à procura de emprego nunca foi uma coisa que me preocupasse muito. Mas verdade seja dita, afinal de contas a vida deu-me umas voltas e acabei por só empreender os meus próprios negócios já há relativamente pouco tempo, há uns poucos anos. Então andei aqui uma série de anos a empreender para outros, a trabalhar para outros e a empreender com o risco e o dinheiro dos outros, o que é ótimo. Então aprendi muito nessa forma e desde há uns anos depois já consegui aplicar isso nos meus próprios negócios e é um bocadinho disso que eu quero partilhar hoje convosco, aquilo que eu aprendi essencialmente. Mas procurando aqui dar, tal como o título indica, dar um enfoque bíblico. Dar só aqui a nota. Eu estudei gestão e depois tirei um MBA e o foco foi o empreendedorismo e no fim do MBA, numa escola importante, eu cheguei à conclusão de que aquilo tudo que eu tinha aprendido tinha os fundamentos na Bíblia. Aquelas lições todas que eu aprendi, aqueles princípios, afinal de contas eu já os conhecia de algum sítio. E é curioso que se pegarmos na Bíblia e entendermos que é uma compilação histórica da relação que há da humanidade com Deus ao longo dos tempos, focando aqui especialmente um período específico do tempo que é acompanhar o povo de Israel, nós podemos ver que esse povo, quando saiu do Egito, eles eram escravos. E saiu toda aquela gente, aquela nação que se formou, que até aí trabalhavam em trabalhos pesados, ou seja, a literacia e cultura não era bem o forte deles, eram pessoas simples. Mas, com base nessa lei e princípios, podemos olhar para isto quase como a constituição da nação deles. Com base neste conjunto de normas, passados 400 anos, eles tinham a nação mais próspera de todo o Oriente Médio. Eles eram simplesmente a maior potência do mundo na altura. E a única referência que os levou a conseguir chegar a esse ponto foram os princípios que lhes foram incutidos através dessa lei e princípios. Ora, tem que ter ali alguma coisa que os leva a chegar a esse nível de desenvolvimento. E se nós repararmos, até a própria forma como eles se cumprimentam na cultura deles, a palavra shalom, nós para o português é difícil conseguirmos traduzir, porque são necessárias muitas palavras para conseguir chegar a essa palavra, mas basicamente significa algo do tipo plenitude, ou não te falta nada em nenhuma das tuas áreas da tua vida. E esse é o princípio básico e holístico de todas as áreas da sociedade que eles têm. E a lei influenciava-os muito a empreender, até porque ser empregado, se formos ler ao longo da Bíblia, é muito entendido de uma forma um bocado má. É quase visto como um escravo, é um servo. Para eles o normal era terem a sua própria atividade e terem iniciativa nas coisas que faziam. E depois, quando veio Jesus e com o mundo cristão, nós podemos ver que a igreja do primeiro século também era espetacular em iniciativas, em empreender e em criar as suas próprias atividades. E até aos dias de hoje nós podemos ver aqui duas coisas curiosas. Uma é, alguma vez viram um judeu pobre? Se calhar não, porque há aqui uma noção de comunidade e de que todos têm uma função nesta coisa dinâmica do empreendedorismo. Porque há uma comunidade, há quem empreende, há a equipa que está com ele, há os que financiam, há os que já passaram por isso, que lhes dão conselhos. Toda a comunidade está desenhada para que isto funcione bem. Mas podemos ver que os países que se agarraram à Bíblia e seguiram o cristianismo, principalmente os do norte da Europa e norte da América, foram as maiores potências económicas do nosso planeta nas últimas décadas. Então, se calhar, há aqui uma correlação positiva entre essas circunstâncias e, se calhar, são esses princípios que fazem a diferença e que nós vamos aqui olhar um bocadinho para eles hoje. Há uma pergunta que muitas vezes se faz em relação ao empreendedorismo ou ao empreendedor, que é
O empreendedor nasce ou o empreendedor faz-se? Ou seja, é alguém que tem um talento natural e que nasceu para aquilo, ou é alguém, por circunstâncias da vida, decidiu que tinha que empreender e enverdou por esse caminho e conseguiu fazê-lo. Aquilo que eu aprendi e que eu acho é que as duas situações são válidas. Pode-se nascer ou pode-se fazer, porque não depende disso. Depende do trabalho que se aplica. Isto é como no desporto. As pessoas dizem, o Ronaldo é um grande futebolista. Epá, se calhar até é, deve ter talento, mas o que lhe faz a diferença são as horas que ele passa no ginásio e a treinar e a preparar-se. E aqui é igual. A pessoa pode ter muito jeito, mas isso conta com 1% do esforço. O resto é mesmo esforço e dedicação. E quer tenha nascido ou quer tenha aprendido ou dedicado a isso, vai chegar lá se estiver a aplicar muito trabalho nisso. Ao longo do tempo que eu vou falar, para nos alinharmos todos nessa mesma referência, se nós pegarmos em qualquer dicionário de português, a definição que existe de empreendedorismo, de empreender, é esta. É uma iniciativa de realizar uma tarefa geralmente difícil. Agora é desmontar esta definição e encontrar os princípios que estão por trás destes elementos. Então, isto começa por ser uma iniciativa. Eu tive um professor no MBA que utilizava muito nas aulas, tudo o que era aparições e que ele fazia, estas duas frases iam sempre atrás dele. Nós só deixamos de empreender coisas porque não damos o primeiro passo. E eu guardo muito estas frases dele, porque até a mais longa caminhada começa sempre com o primeiro passo. E nada começa ou nada se torna realidade enquanto ninguém fizer nada por isso. Às vezes é muito fácil ter ideias, discutir conceitos, mas o que realmente faz a diferença é o fazer. E isso é o que não é tão fácil. E outra frase que eu costumava dizer é: se queres sair da tua zona de conforto, é porque se calhar ela já não é tão confortável assim. Alguma coisa mudou. E estas duas frases aplicam-se de grande maneira àqueles dois perfis que nós vimos antes. Aquelas pessoas que carregam aquela inquietude lá dentro de estar sempre a fazer coisas, e esses estão sempre a empreender porque estão sempre a dar esse passo. Mas aqueles a quem, se calhar, o conforto já não é tão confortável e têm qualquer situação que os faz ir à frente e mudar aquilo que está à sua volta. Mas seja qual for a iniciativa dessa pessoa, há sempre uma motivação lá atrás. Ela é sempre originada por uma motivação. E há muita importância nesta motivação. E pegando uma vez mais no objetivo de fazer aqui um paralelismo ou ir alimentar à Bíblia as referências daquilo que partilhamos, eu quero partilhar duas histórias bíblicas que são exemplos de motivação e de empreendedorismo. Uma delas é a história de Neemias. Temos alguém que trabalha para um rei estrangeiro, longe da sua cidade, mas ele fica a saber que as muralhas da sua cidade natal estão destruídas. E ele tem essa inquietude e esse sentimento lá dentro que não pode ser. Tem que fazer alguma coisa em relação a isso. Então ele pede um ano sabático, pede licença ao seu empregador e vai e começa uma empreitada de obras públicas na sua cidade natal. Ele reúne uma equipa, ele junta recursos, ele motiva uma série de gente para se unir à sua causa e ele leva a empreitada com muita oposição e muita dificuldade, mas ele chega ao fim e consegue concluir a obra. Outra motivação curiosa cá na Bíblia em relação ao projeto de empreendedorismo é a de José, do Egito. Sabendo que ia haver 7 anos de condições climatéricas muito favoráveis, seguidos de 7 anos de condições climatéricas terríveis, ele viu a oportunidade de montar um negócio na área da produção agrícola e na área do armazenamento de cereais e do fornecimento alimentar. Nós, se calhar, nunca tínhamos olhado para isto deste ponto de vista. Mas ele montou aqui um negócio do qual tirou grandes resultados e, acima de tudo, resolveu uma necessidade muito grave
de toda aquela região porque evitou que pudessem morrer todos à fome. Se repararem, temos aqui dois casos diferentes, com duas motivações diferentes, e se calhar uma associada com cada uma daquelas frases que eu mostrei há pouco, mas com motivações fortes para que tivessem uma iniciativa. E reparem que qualquer iniciativa empresarial visa sempre uma coisa: utilizar as nossas capacidades para resolver necessidades de alguém. Isto é um princípio básico de economia e da nossa convivência neste planeta. Nós temos capacidades e nós temos necessidades. Todos precisamos, todos os dias, de comer, de dormir, de vestir, de internet, de comunicar, de deslocar, por aí fora. Mas também temos capacidades. Umas pessoas têm capacidade para cozinhar, outras para desenhar, outros são engenheiros e por aí fora. Mas as nossas capacidades servem para resolver necessidades de outros. E uma vez mais, colocando-nos aqui no patamar daquilo que a Bíblia nos ensina, o maior princípio ensinado na Bíblia é o amor, e o mandamento que lá temos é: ama o teu próximo como a ti mesmo, ou seja, pormos-nos de igual um para um. A minha capacidade resolve a tua necessidade e por aí fora. Mas há aqui uma característica ou uma motivação que nunca se pode verificar quando empreendemos um negócio. E esse é o egoísmo. É nós colocarmos-nos no centro do negócio. Eu vou empreender porque eu quero ganhar dinheiro, eu vou empreender porque eu quero ser rico, eu quero empreender ou montar este negócio porque tenho que provar alguma coisa a alguém, ou vou empreender porque quero ter fama e ser conhecido. Esta atitude, em primeiro lugar, está a condenar o nosso negócio. E vou explicar com um exemplo, que é muito simples. Uma das minhas empresas, que eu tenho com mais 2 amigos, é uma empresa de aluguer de motas. E nessa empresa nós dedicamos-nos e temos muito claro que a nossa prioridade e o nosso objetivo é que os nossos clientes tenham uma experiência espetacular enquanto estão com as nossas motas. E é fantástico quando o cliente chega no fim do aluguer, vem devolver a moto, ele vem com um sorriso na cara, feliz da vida, e esse cliente paga sem problemas, todo contente. Se a nossa perspectiva daquele negócio fosse: este negócio existe para eu ganhar dinheiro, havia aqui uma série de coisas a acontecer. A primeira era: eu, em vez de pôr um bom óleo na moto, preocupava-me em comprar o óleo mais barato que eu encontrasse, para eu poder ganhar mais dinheiro. E em vez de me preocupar, antes de entregar uma moto, se ela iria ter algum problema e substituir de imediato uma peça para que não desse um problema a meio do aluguer, eu não faria isso. Afinal de contas, o cliente estar a alugar uma moto a mim é um favor que eu lhe estou a fazer. E ele tem sorte que eu vou atender o pedido dele. O que ia acontecer no fim do aluguer é que o cliente vinha zangado, tinha tido uma má experiência, não tinha muita vontade de pagar, e além disso ainda ia falar mal de mim às outras pessoas. Portanto, o que eu estaria a fazer era matar o meu próprio negócio. Mas se eu ponho a outra pessoa em primeiro lugar, e se eu estou disposto a fazer o melhor possível para satisfazer a sua necessidade, se o fiz bem e ela está contente, não só ela vai querer pagar, como vai recomendar a outros. E eu assim já estou a trabalhar bem. Nas empresas costuma-se dizer, tal como nós, pessoas, nós existimos para respirar ou nós respiramos para viver. E as empresas é igual. As empresas existem para ganhar dinheiro, ou as empresas ganham dinheiro ao existir e cumprindo o seu propósito. É desta forma. Se cumprirem o seu propósito e satisfazerem as necessidades bem, uma primeira derivada disso é: vão ganhar dinheiro. Faz parte. Então, a primeira lição que nós tiramos da Bíblia é que ela nos incentiva e encoraja muito à iniciativa. Jesus Cristo também o disse nas suas parábolas. Quando ele contou a parábola dos talentos, podemos ver que um certo senhor delegou algumas responsabilidades aos seus servos e, quando voltou para lhes pedir contas, ele premiou aqueles que tiveram iniciativa e repreendeu aquele que não o teve. Então há aqui uma componente muito forte de iniciativa, de responsabilidade e, acima de tudo, de não temer a iniciativa. O mandamento mais repetido na Bíblia é: não temas. Aparece lá 365 vezes.
e nós tendemos a ter medo de arriscar. A sociedade também não ajuda, porque, principalmente aqui em Portugal, que temos uma linha filosófica socialista muito forte, faz com que as pessoas se queiram proteger no emprego e naquilo que é seguro e não queiram, não estejam disponíveis ou com vontade de empreender e de arriscar. Quando a mensagem que a Bíblia nos diz uma ponta à outra é não tenhas problemas, arrisca, vai, tem coragem. E, mudando aqui o slide, ter essa razão de existir acaba por ser o que nos faz ficar acordados à noite e o que nos faz levantar de manhã cedo para irmos trabalhar. É aquilo que acaba por ser a missão e a visão do nosso negócio ou daquilo que fazemos. E ter estas ideias claras é muito importante. A visão é nós pensarmos aquilo que é a situação perfeita que o nosso negócio vai gerar. No limite é quando nós deixamos de fazer falta, porque já está tudo perfeito. Essa é a nossa visão, onde nós queremos chegar. E a missão é para que é que eu existo, o que é que eu faço para chegar a essa visão. É muito importante quando nós estamos a começar alguma coisa, além dessa motivação, termos claro o que é que vamos fazer. Por isso há uma série de ferramentas, e eu ponho aqui agora o exemplo de uma, que é o Business Model Canvas, que são muito importantes quando nós tomamos esta iniciativa inicial de pormos as nossas ideias claras e sabemos o que é que vamos fazer, para quem são os atores principais, como é que vamos ganhar dinheiro, onde é que estão os nossos custos. O objetivo da sessão de hoje não é explorar estas questões técnicas a fundo, porque isto, na verdade, vai ser aqui uma série com mais episódios onde se vai entrar depois em mais detalhe nestas áreas. O meu objetivo hoje é dar aqui um interesse pelo empreendedorismo. Mas deixo aqui a nota de que, sim, há uma série de ferramentas para quando se começa e se faz esta primeira iniciativa. Essas ferramentas são muito importantes para pôr as ideias claras e nós sabermos onde é que vamos e o que é que estamos a fazer. Continuando aqui com a nossa ideia, imaginemos que aquilo que alguém quer empreender é um voo, quer voar. E esse voo, podemos olhar para ele de uma forma pequenina, ele quer ir andar de parapente, ou podemos começar a complicá-lo, quer fazer um voo já mais de avioneta, já precisa de um avião um bocadinho mais caro, já mais recursos, precisa de um piloto, precisa de mais gente. Ou podemos pensar de alguém que quer montar aqui um voo comercial, tem que fretar um avião, ter pilotos e toda a tripulação, organizar com o aeroporto e por aí fora. Seja qual for o nível, ou o tamanho, ou a complexidade do voo que a pessoa quer fazer, há uma coisa que tem que existir sempre, que é uma pista para o avião conseguir levantar o voo. Esta metáfora serve para ilustrar aqui dois conceitos que têm que estar sempre presentes quando nós vamos arrancar com qualquer coisa. Nós temos uma ideia, mas essa ideia tem que ter uma oportunidade. E tem que haver sempre o casamento entre estes dois conceitos. A ideia e a oportunidade. Há muitas oportunidades que passam e não houve nenhumas ideias que vieram aproveitá-las. E há muitas ideias que também são à frente do seu tempo e nascem sem a oportunidade concreta. Quando não existe o equilíbrio entre estas duas partes, também não está garantido o sucesso. Qualquer iniciativa deve estar protegida pela existência destes dois conceitos, uma ideia e uma oportunidade. E podemos ver que os tempos em que vivemos hoje são tempos atípicos, mas estão cheios de oportunidades. Nunca antes, pessoas que tinham ideias de montar um negócio, de fazer comida em casa e vender para delivery ou takeaway, conseguiriam fazer isso por causa das barreiras que existiam. Hoje é o que mais está a aparecer nos Uber Eats e todas essas aplicações, são pessoas e pequenos negócios que aparecem porque alguém que tem muito jeito para fazer hambúrgueres ou tartes, ou seja lá o que for, cria essa ideia porque é uma oportunidade real de o fazer. Então, estes dois conceitos têm que estar sempre presentes quando nós arrancamos com qualquer iniciativa. Se ter a iniciativa é como dar à chave num carro, a parte seguinte, que é de realizar uma tarefa, acaba por ser a sincronia toda que existe dentro do motor a funcionar. É uma coisa já mais complexa. E qualquer negócio ou empresa que nós montemos, ela é sempre uma equipa de pessoas que utilizam recursos
para resolver necessidades e com isso gerar valor acrescentado. E é em base nestas 4 premissas que nós vamos agora desenvolver um bocadinho cada um destes pontos. Qualquer empreendimento que nós façamos, o ideal é ter uma equipa. A Bíblia encoraja-nos a isso, com o conceito de sinergia. A frase que eu tenho aqui, 5 porão, é que eu tenho aqui a câmara tapada, 5 porão em fuga uma centena e 100 liquidarão 10.000, derrotarão todos os adversários. Isto mostra-nos que o esforço coletivo é maior do que a soma dos esforços individuais. E que juntos somos mais. Já um dos funcionários de uma das minhas empresas diz sempre isso, diz muito. Juntos somos mais. E isto é verdade. Eu tive um chefe que ele dizia: eu prefiro estar envolvido ou eu ser 1% de uma coisa que funciona do que eu estar sozinho ou eu ser 100% de alguma coisa que tem muito pouca probabilidade de funcionar. E nós, em equipa, vamos muito mais longe pela mesma razão que somos igreja. Sendo um corpo em que todos se complementam uns aos outros. Há uns que têm jeito para uma coisa, outros têm jeito para outra coisa. E nenhum consegue sozinho fazer todas essas coisas. Não consigo entrar em detalhe nos números, mas o Cristóvão que está aqui, ele, muitas vezes nas reuniões que temos, ele fala sempre que 90%, Cristóvão, se eu estiver enganado, diga. Mas a grande maioria das empresas em Portugal são nano-empresas, que têm 1 ou 2 pessoas. Como é que estas pessoas conseguem ser especialistas em todas as áreas que são importantes numa empresa? É muito complicado. Daí a importância de equipa. E a importância de equipa é tão grande que eu dou o meu exemplo pessoal. Eu só comecei a empreender há uns quantos anos atrás, porque só nesse momento é que eu tinha comigo uma equipa de gente mais maluca do que eu a querer montar negócios. E é com esses malucos que eu faço os meus negócios todos, porque somos uma equipa espetacular, que nos compensamos uns aos outros e juntos fazemos muito mais do que se cada um por si próprio tivesse a fazer alguma coisa. Há um conceito que está intimamente relacionado com o empreendedorismo, que é o de liderança. Eu costumo dizer que eu fui para a África para aprender a lidar com pessoas e é uma grande verdade. Não dá para separar empreendedorismo de liderança. Estão os dois assim mesmo juntinhos. Por uma razão muito simples. Liderança é influência. E em qualquer negócio ou empreendimento que nós montemos ou conhecemos, nós estamos sempre a ser influência, pelo menos em 2 dimensões. Uma delas, podemos chamar-lhe a externa, são as pessoas com quem a nossa empresa ou o nosso negócio vai lidar. Aquelas a quem vai satisfazer necessidades. Nós temos que influenciar os nossos clientes e potenciais clientes. Primeiro, para lhes dar a conhecer que temos um produto que vai resolver as necessidades deles. E, em segundo lugar, para realmente resolver-lhes as necessidades. Então, nós temos que conseguir ser influência diante deles. Temos uma outra dimensão de influência, que é a nossa própria equipa. Nós temos que conseguir influenciar aqueles que estão a trabalhar connosco para que a equipa possa agir e atuar como uma só, em unidade. E uma forma muito simples de entender isto é pensando num barco, num cruzeiro ou num petroleiro, num barco de mercadorias. Pensemos um grande navio. Esse navio tem um capitão. Qual é o papel desse capitão dentro do navio? Porque o capitão não está a segurar no leme. O capitão não está a mexer na alavanca da velocidade do motor. O capitão não está na sala das máquinas a ver se o óleo está à temperatura certa ou se os parafusos estão todos bem. O capitão também não está no convés a varrer e a limpar, a ter certeza que tudo funciona. Nem está a arranjar cabos, nem está a mexer na âncora. O capitão nem toca em nenhuma destas coisas. Mas ele tem uma função muito importante. Ele tem que garantir que aquele barco vai estar no dia tal, à hora certa, no porto não sei onde, do outro lado do mundo. E ele tem que conseguir fazer com que aquela equipa toda, daquela gente toda que está naquele barco, cada um desempenhe a sua função para que o barco como um todo, aquela equipa toda, consiga cumprir esse objetivo de estar naquele porto, naquele dia, àquela hora.
Se isso não acontecer, a equipa toda falhou e ele, como capitão, também falhou o seu objetivo e o seu trabalho. Ele teve que exercer influência em cada membro da equipa, de forma a que essa equipa como um todo alcançasse um objetivo comum. E isto é muito importante no mundo do empreendedorismo, porque, primeiro, já que não vamos estar sozinhos, temos que estar todos alinhados, mas temos que conseguir influenciar aqueles que fazem parte da nossa equipa para estarmos alinhados e para chegarmos ao objetivo que temos de chegar. E aqui, bom, podíamos estar a falar de liderança agora a semana inteira, hoje não seria suficiente para isso. É um assunto muito complexo e sobre o qual a Bíblia também nos dá muitos princípios. O maior líder de todos os tempos está lá relatado e temos muito a aprender sobre este tema com este livro. E aplicamos todos os dias aquilo que aprendemos de liderança nas nossas empresas. É um assunto muito profundo, mas que vale a pena. Então, parte da equipa está à vista. Já vimos, então, estamos a ver que um negócio, ao empreendermos um negócio, estamos em primeiro lugar a trabalhar com uma equipa. E essa equipa utiliza recursos para poder fazer a sua atividade. Em relação aos recursos, também podíamos ficar uma semana ou um mês aqui a falar, porque também há muito que falar dos recursos. Mas eu vou pegar numa frase de Jesus Cristo que diz: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro para fazer as contas dos gastos, para ver se tem como a terminar. A questão dos recursos é muito importante, porque há aqui uma noção que tem que estar sempre presente quando nós empreendemos. Chama-se planeamento. Nós hoje temos de ser conscientes daquilo que vamos precisar amanhã, e depois da manhã, e daqui a 2 dias, e por aí fora. Temos que tomar hoje uma série de... Planear é tomar hoje as decisões da manhã. Que é para quando chegar ao amanhã, já não tenho que andar à procura da resposta, porque já a encontrei, ela já foi dada, só tenho que executá-la. E os recursos são uma parte fundamental de qualquer empreendimento, por uma razão muito simples: são escassos. E nós temos que conseguir gerir esses recursos de forma a conseguir ir resolver aquela necessidade e ir conseguir acrescentar aquele valor. Mas eu quero partilhar com vocês aqui uma pequena história que ajuda a olhar aqui para a forma como nós devemos pensar na questão dos recursos. Duas amigas, jovens, acabam recém-licenciadas, estão sem trabalho. E elas não conseguem encontrar emprego e decidem empreender qualquer coisa juntas. Então começam a pensar: ok, o que é que nós poderíamos fazer? E elas começam a estudar o mercado e chegam à conclusão que na sua cidade havia uma zona nova da cidade que se estava a expandir, uma zona residencial que estava a crescer, muitos edifícios, famílias jovens que estavam a mudar para lá, jovens profissionais com filhos. E elas perceberam que naquela população nova que se estava ali a juntar, as pessoas eram muito ocupadas, tinham pouco tempo, muitas crianças, e não tinham tempo para tratar da roupa. Então eles viram que havia a oportunidade de montar uma lavandaria para poder tratar da roupa das pessoas daquela comunidade, daquele bairro. E elas começaram a fazer o seu plano de negócios para montar uma lavandaria. Então elas viram o que é que precisavam. Precisavam das máquinas de lavar e de secar e dos ferros e aquelas coisas todas. Montaram o seu plano de negócios, viram tudo aquilo que precisavam e foram sentar com um banco. Elas, ao falar com o banco, mostraram o seu plano e, abri aqui um parênteses para vos dar informação: se vocês não sabem, os bancos só financiam pessoas que já têm dinheiro. Portanto, se vocês não têm dinheiro e querem financiamento, não vai dar. Então, estas amigas coitadas foi o que sentiram na pele. O scoring delas de crédito era horrível. Então, o próprio gestor de conta depois deu-lhes alguns conselhos e disse: olha, o capital que vocês precisam para desenvolver este negócio, muito provavelmente já existe aí no mercado. Ele deve estar aí disponível. E ele até depois deu alguns inputs para ajudá-las a encontrar esse capital. E, fazendo a história curta, senão vamos ficar aqui a noite toda a falar, elas encontraram lá perto, na zona, um hotel que tinha na sua cave uma lavandaria com todos aqueles equipamentos que elas precisavam. Equipamentos industriais, topo de gama. E o curioso é que esta lavandaria no hotel só trabalhava 2 horas por dia.
que era depois de fazer o room service, o lavar os lençóis e as toalhas e tudo isso do hotel, as outras 22 horas do dia, esta lavandaria estava desocupada e parada. Elas acabaram por entrar em contato com a direção do hotel e chegaram a um acordo com a direção do hotel e elas alugaram e passaram a utilizar aquela lavandaria que durante a maior parte do dia estava por ocupar. Para desenvolver o seu negócio, a única coisa que elas tiveram que comprar foi uma carrinha, porque tudo o resto que precisavam, todo esse capital que elas precisavam, estava disponível no mercado, tal como o gestor de conta tinha dito. Quero só deixar aqui uma nota importante que capital não é dinheiro. Capital são os recursos que pomos à disposição do negócio e que sobre eles vamos gerar uma atividade que nos vai trazer resultados. Então, o capital que elas precisavam são as tais máquinas de lavar e de secar e de passar a ferro que estavam na cave do hotel. O único elemento de capital que elas tiveram que adquirir foi uma carrinha. Temos que ter em atenção que não é dinheiro, mas numa empresa tudo se traduz em dinheiro. Se nós quisermos tirar uma fotografia a uma empresa ou um negócio, essa fotografia chama-se balanço. Esse balanço mostra em números, que são dinheiro, tudo que uma empresa tem. Tudo o que tem, tudo o que deve, tudo o que pode, toda a sua atividade. Obviamente reduz-se tudo a números e nós conseguimos traduzir tudo a números. Mas o que eu quero deixar é a noção de capital. A noção de que, por isso é que existe a palavra capitalizar. Quando eu quero capitalizar um conhecimento ou que eu quero capitalizar um recurso, eu vou em cima deste recurso gerar uma atividade que me vai trazer resultados. Isto sim é a raiz da palavra capitalizar. E o capitalismo também vem daí. E a noção que eu quero dar aqui em relação aos recursos é que muitas vezes temos que sair da caixa, porque nós pensamos, quando montamos um negócio, que vamos precisar de muitas coisas, coisas novas, que são caras, e que só com isso é que vamos conseguir desenvolver a nossa atividade. O que não é verdade. Muitas vezes aquilo que nós precisamos, se calhar já conseguimos pedir emprestado ou encontrar em segunda mão, ou alguém tem que nos pode entrar em parceria, e não necessariamente o caminho é aquele que é o que parece fácil, que é fazer um plano de negócios muito bonito, com coisas novas e coisas caras. Falando também nisso dos recursos, um conselho que eu dou, e esse eu aprendi batendo com a cabeça, é que aqueles recursos que nós temos, nós devemos pôr todos de uma vez no empreendimento. Nós devemos entrar um pé de cada vez. E um pé de cada vez significa que quando nós entramos num novo negócio, por mais que tenhamos estudado a lição, só o vamos conhecer a sério depois de entrarmos nele. Isso significa que vamos bater muitas vezes com a cabeça e vamos aprender coisas que não sabíamos e vamos ter de ser muito flexíveis e eficazes em mudar o rumo e adaptar e criar uma nova solução. Isso faz com que aqueles recursos que nós tínhamos para empreender naquele negócio, se nós os pusemos a carne toda no assador logo da primeira vez, depois já não temos mais carne nenhuma para pôr com a aprendizagem que fizemos. Então, o conselho que eu dou é, vamos pôr só metade da carne, ver como é que esse assado sai, com essa aprendizagem pomos o resto da carne, porque o resto da carne vai sair melhor do que a primeira. Mas em relação aos recursos, esta é um bocadinho a noção que eu queria dar. Então já vimos que é uma equipa de pessoas que utiliza recursos para satisfazer necessidades. Houve um psicólogo famoso, um senhor que se dedicou a estudar muita gente durante muito tempo, o senhor Maslow. E ele, ao estudar as pessoas, entendeu que as pessoas têm necessidades. E ele percebeu que as pessoas têm essas necessidades numa hierarquia que está aqui representada nesta figura. É a famosa pirâmide de Maslow. E ele concluiu que as pessoas só se preocupam com o nível seguinte da hierarquia de necessidades quando já têm as necessidades da hierarquia de baixo satisfeitas. E aqui esta hierarquia vai desde as mais básicas, que são dormir, comer, ter um teto, ir à casa de banho, até coisas mais egoístas, por aí acima, e mais complexas. Mas o importante de conhecermos as necessidades das pessoas é porque nós temos que nos posicionar para resolver necessidades concretas. Eu, na minha atividade, eu tenho que saber exatamente qual é a necessidade específica que eu vou resolver de determinada pessoa.
porque senão podemos voltar a estar no problema do egoísmo. Há muitas pessoas que têm um sonho de criar um restaurante. Eu quero ter um restaurante, eu um dia ainda hei de ter um restaurante. Mas a pessoa só quer ter um restaurante para a sua satisfação pessoal porque ele quer ter um restaurante. Ele não sabe para quem é o restaurante, quem é o público que vai comer lá o quê, que tipo de cozinha. Ele não se preocupa com o outro que lá vai, ele preocupa-se com ele quer ter um restaurante. Isso está totalmente errado. Nós temos que pensar naquele a quem vamos satisfazer a necessidade e o que é que vai dentro da cabeça dele, o que é que ele precisa. Porque só sabendo isto é que nós nos podemos especializar e ganhar uma vantagem competitiva e nos posicionarmos em relação a isso. É assim que o nosso cliente vai olhar para nós sabendo que somos a melhor solução para aquilo que ele precisa. E diferentes clientes têm diferentes soluções. Daí vem o conceito também de diferenciação. Restaurantes há muitos, lojas há muitas, mas há determinados restaurantes que determinadas pessoas gostam. E esses restaurantes estão feitos para essas pessoas. Há determinadas marcas de roupa que estão feitas para determinados públicos. E então nós temos de saber exatamente a quem estamos a satisfazer a necessidade para saber exatamente qual é a sua necessidade. Porque isso é importante para saber também qual é o nosso papel. Qual é o valor acrescentado específico que nós temos que criar e gerar para essa pessoa. E para falar de valor acrescentado, tenho que falar aqui de uma noção que é a questão da cadeia de valor. Se calhar muitas pessoas não conhecem isso e eu vou desmontá-la aqui um bocadinho para ajudar a entender. Há pessoas ou empresas que pegam em sementes e em adubo e plantam e fazem isso germinar e transformam isso em pequenas plantinhas. Porquê? Porque há outras pessoas ou empresas que precisam de plantinhas e compram plantinhas e pagam por plantinhas. Eles não querem sementes e adubo, querem plantinhas e pagam por essas plantinhas. E essas empresas que pegam nas plantinhas, depois plantam-nas e protegem-nas das pragas e dos elementos e regam e por aí fora. E com essas plantinhas depois vão gerar milho. Têm grãos de milho. Porquê? Porque há outras empresas e pessoas que compram grãos de milho e precisam de grãos de milho e pagam pelos grãos de milho. Eles não querem comprar plantinhas e esperar até ser grão, querem comprar o grão. E há outras empresas e outras pessoas que compram grãos de milho e os transformam em pipocas. Porque sabem que há pessoas que querem pipocas e precisam de pipocas. Então eles sabem, eles não querem pegar na semente e no adubo e a plantinha e aquilo tudo até ter a pipoca. Não, eles compram o grão de milho, transformam em pipoca. Porque há pessoas que compram a pipoca. Mas há outros que, em vez de transformarem em pipoca, transformam o grão de milho numa vaca. Dão ração de alimento à vaca e esta vaca transforma milho, que foi comprado a um certo preço, em carne. E a carne vale mais que o milho. Porque estas pessoas que têm uma vaca, depois vendem a vaca a alguém que quer bifes. Porque uma série de bifes valem mais do que uma vaca. E estas pessoas que se dedicam a comprar a vaca e vender a carne, sabem que há pessoas que querem a carne. E mesmo estes que compram a carne, alguns deles também cozinham a carne. Põem temperos e tudo isso e vendem a carne cozinhada, muito mais cara do que aquele bife que compraram. E há pessoas que pagam por esse bife cozinhado, porque a pessoa que compra o bife cozinhado não está preocupada em ir comprar sementes e adubo para fazer plantinhas, para fazer milho, para dar alimento a uma vaca, para depois matar a vaca e por aí fora. Onde eu quero chegar é, cada um destes elementos nesta cadeia é consciente da sua atividade. E ele sabe a quem se destina, ele sabe os recursos que consome e que a sua tarefa transforma milho em vaca ou milho em pipocas ou transforma um bife em bife cozinhado e que esse é o valor que ele está a dar à pessoa a quem ele resolve uma necessidade. Ele sabe especificamente qual é a necessidade que aquela pessoa tem e ele sabe especificamente qual é a tarefa que ele faz que vai dar algo de valor que essa pessoa está disposta a pagar por isso. Então, aquele conceito que eu dei ainda há bocado de que a iniciativa de realizar uma tarefa num negócio que é uma equipa de pessoas com recursos que resolve necessidades acrescentando valor, realmente não é assim tão fácil. Por isso essa iniciativa de realizar uma tarefa é geralmente difícil. Porque se fosse fácil toda a gente fazia. E há uma frase que eu gosto de utilizar muito, que é esta, que os empreendedores são quem dá emprego ao mundo. E o difícil não se mede pelo esforço que se põe.
mede-se pelos resultados que traz. Há uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é ver no YouTube uns canais que falam sobre as empresas de sucesso e como é que elas chegaram até lá. E eu ponho aqui alguns exemplos. E se nós vamos ver os exemplos dessas empresas, onde elas estão hoje não foi fácil chegar lá. E muitas delas subiram, desceram. Está aqui o Lego, os armazéns da fábrica da Lego incendiou-se 3 vezes. Tiveram que começar do zero 3 vezes. E todos eles têm por trás uma história de dificuldade e superação que não é fácil. Mas é bonito olharmos para eles hoje e ver o impacto que geraram. Ver a quantidade de famílias que dependem destas empresas. Ver as inovações que saíram destas empresas. Ver todos os resultados que elas geram. E isso é o que dá satisfação à dificuldade e esse esforço que lá foi posto. E com isto, estão 39 minutos e 51 segundos, por isso posso-me calar. Vamos fazer agora uma parte em grupos, mas eu passo a palavra ao Ricardo. Pode continuar, Arão, para acabar. Sim. É acabar. Está bem, ok. Então o objetivo agora é nós separarmos aqui todas as pessoas em alguns grupos, para termos aqui um bocadinho quebra-gelo, mas também para nos fazer pensar e partilharmos aqui umas ideias. E o objetivo é olharmos à volta destas 3 perguntas que estão aqui. Se nós já temos alguma ideia de coisas que queremos empreender, a primeira pergunta que eu faço é o que é que me motiva a empreender? E pensarmos bem quais são os motivos que estão atrás da nossa iniciativa. A segunda é pensarmos, a minha ideia tem realmente uma oportunidade? Aquele casamento que eu falei de ideia e oportunidade, aquilo que eu estou a pensar, existe este casamento destes 2 termos? E a última é qual é a necessidade que eu vou resolver? Qual é a necessidade específica das pessoas a quem eu vou atender? E acho que são 15 minutos que nós vamos ter em grupos para olharmos para estas 3 perguntas. Depois voltamos outra vez, todos aqui para a sala geral, para termos aqui mais um bocadinho de cada grupo depois pôr também as suas conclusões e algumas perguntas que alguém tenha, sugestões, falamos um bocadinho à volta disso. Falaram também um pouco, basicamente trocámos informações relativamente às atividades. O Cristóvão sugeriu o facto de, por exemplo, agora ir haver valores interessantes, a chamada bazuca, como uma oportunidade em muitas áreas de empreendedorismo. Deu a sua própria experiência como tendo aproveitado uma oportunidade que surgiu com a internet para prestar serviços de consultoria nessa área. Falou do facto de termos um país com muitas pequenas empresas, mas que têm obrigações a cumprir, e quem puder apoiar determinadas áreas, seja na contabilidade, na consultoria jurídica, etc., poder fazê-lo. Eu partilhei também o facto de trabalhar na área de seguros e de banca e investimentos financeiros enquanto colaborador externo de instituições, minimizando esforços de investimento, e, portanto, beneficiando de marcas, juntando o know-how a uma marca que não tenho que criar, embora não num sistema de franchising, também ele próprio é bastante pesado, e havendo este tipo de oportunidade é uma possibilidade. Falou-se ainda na área da contabilidade, o Cristóvão recomendou, ou falou na importância, por exemplo, da atividade de TOC nas empresas atualmente, e que em Portugal particularmente isso é interessante, é uma forma de aproveitar. Portanto, a ideia, no fundo, é não estar parado, é procurar oportunidades, procurar nichos, procurar complementos daquilo que já se faz, estender competências e aproveitar e não estar parado. O Cristóvão disse também que estava a pensar em reformar-se, mas se calhar agora não consegue porque há muita coisa para fazer. Portanto, esta atitude positiva de estar na vida e proativa é o essencial. Procurar oportunidades e apanhar as que aparecem. Pois, eu reforço só as palavras, o resumo do Pedro está perfeito, que há uma oportunidade que está a passar quando as empresas são muito pequeninas e as oportunidades de construir equipas, como o Arão disse, é difícil, que é a opção de explorar o franchising, que é uma oportunidade, ou seja, há pequenos, por exemplo, franchisings de cuidados médicos para séniores, o franchising de oferta de serviços de contabilidade, não é?
que já têm packs muito bem definidos, ou seja, juntar a necessidade ou a oportunidade, não é? Como o Arão disse muito bem, eu tinha aqui escrito, que é a questão de casar a ideia com a oportunidade. Portanto, a ideia ela já existe, que são as necessidades, não é? E a oportunidade são estes veículos ou de franchising ou de marcas, como é o caso do Pedro, não é? Que, portanto, trabalha é um profissional liberal, mas explora e tem o direito de trabalhar a marca, uma marca internacional no mercado português de seguros e de finanças. Cá está, é muito confortável para ele, porque não tem que construir uma marca, não é? Ele próprio trabalha a marca, uma grife já com prestígio no mercado. Portanto, quando pensamos em empreender, não temos que criar a ideia do zero. Podemos, efetivamente, trabalhar ideias já estruturadas e que existem, há feiras até de franchising. É uma questão de procurar no Google, pôr a palavra franchising e aparecem muitas oportunidades para o franchising se adequa com a nossa ideia. Okay? O franchising é a oportunidade, a ideia é aquela que a gente tem. Ou na área da psicologia, ou na área da assistência médica, ou na área do ensinar inglês, ou na área da contabilidade, ou na área dos seguros, ou da parte financeira, não é? Portanto, basicamente foi isto. Quanto às perguntas, depois eu poderia, no final, pôr uma questão ao Arão, mas penso que agora é dar a oportunidade aos grupos. Certo. Eu pedia já agora o outro representante do outro grupo que possa, por favor, expor aquilo que concluíram. Nós fomos logo diretamente às perguntas e falámos um pouco da nossa opinião pessoal sobre essas perguntas. Algumas são tivemos a opinião que algumas eram mais complicadas que outras, por não só todos concordámos que, ou seja, nós empreendemos em tudo aquilo que fazemos, desde seja um arquiteto, seja um designer, seja um gestor, um contabilista, ou seja, todos, ou um músico, ou quem quer que seja, tudo o que fazemos estamos a empreender, até nos nossos relacionamentos com outras pessoas, nutre um relacionamento, então estamos sempre a empreender. Já a oportunidade foi uma coisa que foi mais complicada também de se falar, porque às vezes nós simplesmente temos paixão por algo, não é? E não sequer o fruto que aquilo vai dar realmente dê um resultado palpável, ou um crescimento, ou dê dinheiro, ou dê qualquer tipo de sinal. O que, por sua vez, às vezes é complicado, mas também às vezes faz sentido, não é? E pronto, ou seja, acho que foram os tópicos mais que nós abordámos mais, e depois simplesmente eu tenho também aqui uma pergunta no final, também posso fazer depois ao Arão, depois dos grupos. Okay. Resumir também. Obrigado, Ricardo. E agora perguntava então a Cristina, pode fazer o resumo do vosso grupo? Não sei se foi a Cristina. Sim. Muito bem, então o meu grupo era o Arão, a Ana Raquel, e depois estava uma colega nossa, a Patrícia, que entretanto saiu. Então, o que nós vimos, eu e a Ana Raquel, uma vez que o Arão já tinha falado muito e teve ali mais a orientar-nos. O que nos motiva a empreender, tanto a mim como a Raquel, seria um impacto positivo no mundo, uma vez que eu trabalho com a área do autoconhecimento e a Raquel trabalha com a área da beleza, ela é consultora de beleza e, portanto, aqui havia, relativamente à pirâmide de Maslow, eu estaria mais lá em cima e a Raquel também lá em cima, e também nas necessidades relacionadas com a autoestima e até com as necessidades básicas. E o que o Arão disse, e que foi muito interessante, foi que quanto mais subimos na pirâmide de Maslow, mais difícil fica nós concretizarmos a nossa ideia ou concretizarmos aquilo que tornaria a ideia e a oportunidade num negócio que realmente fosse viável. Isso foi muito interessante para mim. Depois, se a minha ideia tinha uma oportunidade, eu achei que sim, mas o que seria criar uma plataforma de atendimento, de sessões de coaching e de psicologia,
e entretanto o Aaron comentou, e muito bem, o Arão comentou, e muito, eu tenho um amigo Aaron e agora estava-me a confundir, é que se as pessoas estão dispostas a pagar, e se elas estão dispostas e se elas têm capacidade de entender que esse negócio, que essa ideia, sim, que esse negócio vai resolver um problema delas. Isso foi muito interessante. Portanto, e também tenho uma pergunta para fazer no final. Pronto, basicamente foi... E qual a necessidade das pessoas? Enfim, também foi uma pergunta que me vai deixar a pensar, não tive propriamente uma resposta, e a Raquel também, mas depois também só queria pôr uma questão no final, mas basicamente foi isto que nós trabalhamos. Muito obrigado, muito bem. Eu tive um pouco o mesmo problema ali do Ricardo também. Nós, com a pressa de falarmos sobre os temas, acabamos por não nomear ninguém para ser o porta-voz. Eu vou pedir licença aos meus colegas que tiveram a participar, que tiveram comigo no grupo também, e desculpar-me por isso, por não ter feito essa delegação em alguém. E eu iria, digamos assim, rapidamente falar um pouco do que nós falamos. Nós tivemos a oportunidade de ter connosco o Stanislau, que tem, digamos, um plano de vir a desenvolver um restaurante. E então ele quer desenvolver precisamente um restaurante, satisfazendo a primeira pergunta, o que me motiva a empreender. Ele falou-nos que é deixar as pessoas felizes, contentes com uma boa refeição, com uma boa bebida, um bom momento. Ou seja, esse é um dos alvos dele, é que as pessoas possam se realizar, se satisfazer ao ir ao restaurante, digamos, que ele gostaria de desenvolver. Depois, as outras duas perguntas, a ideia de se tem uma oportunidade para desenvolver essa ideia ou qual a necessidade que resolve, são áreas que ele ainda está a desenvolver e que precisamente este seminário alertou para melhor até poder pensar nestes pontos e poder satisfazer realmente estes pontos que são extremamente importantes, não é? A Sofia, por acaso, até sugeriu, hoje há imensas áreas de restauração que se têm desenvolvido e que tem sido uma curiosidade para muita gente, não é? As cozinhas, digamos, no fundo, estrangeiras, que têm aberto no nosso país. E eu depois também dei uma breve contei um pouco aquilo que se passa na empresa onde eu participo atualmente. Eu tive empresa durante 25 anos, tive 3 sociedades e atualmente estou numa, fazendo um pouco aquilo que o Arão disse, não é? Vale mais estarmos numa boa empresa e sermos um colaborador dessa empresa, neste caso eu sou sócio também, sou administrador e sócio da empresa, mas estarmos numa empresa boa, numa empresa sólida, do que às vezes nós queremos fazer um grande esforço com coisas que já não funcionam, não é? Eu acabei por ter que deixar os meus 3 negócios e nesta empresa que atualmente estou, que é uma empresa também de família, foi fundada pelo meu pai com alguns sócios há 45 anos e achei curioso que estas 3 perguntas estavam perfeitamente cumpridas pelos projetos do meu pai. Ou seja, a empresa foi fundada para fabricar vassouras, esfregonas, artigos que satisfazem a necessidade das pessoas nos seus lares, e há 45 anos não havia a oferta que há hoje. Havia oportunidade justamente porque havia espaço para desenvolver este negócio, porque ainda não havia uma indústria forte no nosso país, e resolvia a necessidade das pessoas de terem necessidades. Por exemplo, não sei se recordam que há 30 anos foi quando apareceram as esfregonas, mais ou menos 30, 35 anos. Nessa altura as pessoas tinham que lavar o chão com um paninho de joelhos. E então quando apareceu a esfregona foi quase um milagre, não é? As pessoas tinham uma alegria enorme em ter isso, era um produto que satisfazia a necessidade das pessoas. Entre outros, as vassouras, as escovas, depois tínhamos vassouras mais grossas, mais bonitas, mais económicas, enfim, tínhamos um sortido que na altura não havia na concorrência esse trabalho. E então estes 3 pontos eram satisfeitos plenamente. Mas eu depois comentei também um ponto que eu achei extraordinário e que sempre me fascinou bastante nos alvos do meu pai. O meu pai na altura tinha já 6 filhos quando iniciou a empresa há 45 anos
e depois ainda nasceram mais 2, ou seja, no fundo éramos 8 filhos. E o alvo dele, naturalmente, que era também trazer o sustento para a sua casa. Mas eu achei interessante que o meu pai sempre teve uma vida muito módica, muito humilde. Mesmo quando a empresa cresceu e hoje é a empresa líder no país, ele nunca foi buscar carros caros, sempre foi buscar carros de uma gama média, baixa ou média, vá. E então o objetivo dele qual era? Era nós existimos para satisfazer a necessidade das pessoas. Primeiro com produtos, segundo a necessidade local, dar emprego a pessoas e podermos ajudar as corporações locais, os bombeiros, as associações humanitárias. No caso, nós também demos muito apoio, temos dado ao longo de anos ao Desafio Jovem, que é uma instituição de ajuda a toxicodependentes, e por aí fora. E o meu pai sempre, ao longo dos anos, sempre ajudou bastante as associações e as pessoas em necessidade. Ou seja, ele tinha um alvo fantástico. Realmente servir bom produto que satisfaça a necessidade das pessoas. Aliás, esse é um dos alvos da empresa, em que tenha qualidade e que satisfaça as necessidades das pessoas, mas ao mesmo tempo também dar oportunidades de trabalho. E ele mostrava com isto que ele não era o primeiro da fila, eu estou aqui para sacar dinheiro e para enriquecer. Ele realmente estava a satisfazer aquilo que o Arão colocou e achei muito interessante a maneira como o Arão colocou. Bom, vamos então prosseguir agora com as perguntas. O Cristóvão tinha dito, foi o primeiro a dizer que gostaria de colocar uma pergunta ao Arão. Por favor, a Cristóvão. Exatamente. Eu também tive a oportunidade no grupo de falar da minha experiência. Eu tive também 25 anos em grandes multinacionais e há 20 anos, quando foi o evento da internet, descobri que estava uma grande oportunidade a passar, que era a possibilidade de oferecer os meus serviços a um país de liliputianos, quer dizer, Portugal é constituído, como o Arão disse, de pequenas empresas e microempresas. E, de facto, resultou muito bem a área da consultadoria. Mas também me meti num projeto de comércio eletrónico, cá está, a oportunidade também estava a passar, mas estava muito à frente do tempo. Isto é, na altura, no ano 2000, foi quando se deu o rebentar da bolha, não é? Houve projetos megalómanos que gastavam milhões em termos internacionais e eu participei num nacional, que felizmente resultou bem porque vendemos a empresa a um grande grupo económico que tinha músculo financeiro para continuar. Mas cá está, é preciso ter cuidado, como o Arão disse, com o crescimento desmesurado, não é? Orgânico das estruturas. Em 2, 3 anos acabámos por ter 45 pessoas, 45 funcionários. Ou seja, o negócio que resultou e que me dá um grande prazer fazer à mesma, e que agora tem o Ricardo que me está a ajudar, o meu filho, que é, de facto, dar apoio às empresas nas suas necessidades. Eu identifico as necessidades e eu tenho as soluções. Soluções que são normalmente técnicas, de financiamento, algumas também como a do Pedro, embora eu recorra às entidades, e eu até, como aqui foi referido, eu não referi, mas falei no grupo, de soluções de incentivos aos projetos, incentivos a fundo perdido, do Portugal 2020, do CREN e agora da famosa Bazuca, não é? Conclusão, eu tenho identificado e gostava de colocar ao Arão esta questão. Em que medida é que o Arão, pela experiência que tem, e eu verifico pelas presentes, que estamos com 90%, diria quase 100% de serviços, de pessoas com projetos eventualmente na área dos serviços. É interessante que não tenha aqui ninguém a querer exportar café ou fabricar móveis ou outro tipo de, tirando aqui os produtos de beleza, não é? Mais uma vez também é uma compra e venda de uma nossa participante. Ou seja, como é que o Arão, com a experiência que tem e a perspicácia que tem, como é que nós, na área dos serviços, podemos otimizar um pequeno negócio? Eu falei aqui no franchising, há eventualmente o co-work, mas eu gostava que o Arão desse a sua perspectiva específica para a área dos serviços, que verificamos que é a grande necessidade da oferta ou da oportunidade que nós registramos, pelo menos no painel que está hoje aqui presente. É uma pergunta muito interessante, porque a maior parte do mercado que temos hoje são serviços e a maior parte das pessoas hoje estão empregadas em serviços e já não tanto na manufatura.
E os serviços têm uma peculiaridade, é um mercado que anda cada vez mais depressa. E o ponto fundamental de um serviço é a inovação. Então, é importantíssimo estar constantemente a inovar. Mais do que os recursos, é estar constantemente à procura de como é que isto vai ser amanhã. Porque hoje é assim, amanhã provavelmente já não vai ser. E aquilo que eu faço hoje, amanhã o meu vizinho vai fazer igual que eu estou a fazer. Portanto, eu amanhã tenho que estar à frente do meu vizinho. Enquanto que na manufatura há a componente logística, porque os bens efetivamente têm que ir de um lado para o outro, é preciso transformá-los, é preciso mexer, o setor não anda tão depressa. Agora, os serviços, por terem muito mais gente e por serem mais simples pelo facto de não terem logística, faz com que tudo é muito mais intenso e tudo é muito mais rápido. Então, o ciclo de vida de um serviço é muito mais curto do que o ciclo de vida de um produto físico. E o ponto fundamental é este, é a inovação. Tem que estar constantemente a pensar como é que isto vai ser diferente amanhã e como é que amanhã eu vou conseguir ou satisfazer outros clientes fazendo isto, ou o que é que eu tenho que mudar neste serviço que eu estou a prestar para ir agregando cada vez mais valor ou para ir respondendo à necessidade que está sempre em mutação do meu cliente. É um desafio, mas é giro. Sim, perfeitamente. Eu gostava só de realçar, e o Arão também pode, só para complementar, que nestas pequenas estruturas de serviços, o aspecto mais fraco é o aspecto comercial, não é? Como os serviços não exigem muitos recursos em termos de aparato, maquinaria, não é? Às vezes é só um espaço em cowork e um serviço que depois é preenchido ou na área da assistência médica, sénior, ou na entrega de produtos de beleza, ou de, como vimos, consultoria em seguros, em produtos financeiros, etc. Que é o aspecto comercial. Normalmente, a pequena estrutura, como não tem uma grande equipe, se a estrutura, a oferta de serviços não tiver um pendor fortemente comercial, e como é que se pode ter esse pendor fortemente comercial? Como é que o Arão promove ou aconselha a uma pequena estrutura realmente lançar os seus serviços de forma acutilante no mercado, porque só com uma dinâmica comercial é que vai ter clientes e no fundo, ter condições de subsistência da sua oferta, não é? O mercado dos serviços hoje é muito complexo, porque há serviços que dependem apenas de uma plataforma. Por exemplo, uma pessoa cujo serviço é fazer Uber. Tenho um carro e faço serviços de transporte e estou registado em 3 ou 4 plataformas. Eu não tenho capacidade de chegar ao meu cliente, é a plataforma que me traz. Então eu dependo totalmente de um terceiro para conseguir chegar ao mercado. Há outros serviços que pedem muito mais da capacidade de vendedor do seu promotor. E todas as operações básicas ele pode atirar para terceiros, a contabilidade, os seguros, uma série de outras funções básicas da sua empresa, e ele foca-se na atividade de vender. E aí só há uma coisa, ele tem que ser bom. E ele tem que estar constantemente a inovar e a encontrar novos canais para conseguir ir e depende intimamente do esforço dele em conseguir gerar vendas. E ainda há outros que são uma coisa mais híbrida. Há serviços mais simples que se assemelham a um retalho normal. Ou seja, a pessoa não tem que fazer grande esforço na promoção de vendas, a pessoa tem que fazer mais esforço na operação, de conseguir juntar todos os elementos que são necessários para entregar o produto final ao cliente, e a venda acaba por ser algo mais automático. E isso hoje em dia é aquilo que muita inovação está a trazer, é nessa forma de automatizar as vendas, de que as vendas quase que acontecem sozinhas e a pessoa está ali dependente do pool de vendas que chega e que ela só tem que operacioná-las. É um mundo muito complexo os serviços e em função de cada serviço concreto que se está a falar, volta a ser um mundo muito grande e é preciso estudá-lo sempre em detalhe para saber onde se está.
Ok, obrigado, Arão. E agora o Ricardo, podes pôr a tua questão, Ricardo? Sim, sim. Por acaso, a primeira questão que nós respondemos nos grupos foi uma coisa que me fez pensar, porque não... porque de certa forma eu nunca, eu até me lembro no início, o empreendedor, há dois tipos de empreendedores, não é? Há aqueles que nascem e há aqueles que fazem-se, não é? E para mim isso foi um pouco, ou seja, nunca pensei no porquê de querer empreender. Às vezes pode ser para pessoas que se calhar, quando eu estudava, muitos era mais pelo dinheiro, para adquirir certos bens, os outros se calhar era mais por fama, ou até mesmo por encontrar uma invenção que depois levasse ou à fama ou ao dinheiro. Então aquilo era um ciclo que não tinha, e aquilo fez-me pensar, porque, ou seja, após terminar também a faculdade e ter o mestrado, ou seja, começar a ver como realmente as coisas estão na vida real, assim dizendo, eu deparei-me com uma coisa que tem a ver com a tal motivação de empreender ou de criar, e isto não se aplica só, se calhar, à minha vertente, em que estou, de certa forma, trabalho de conta de outra, mas ao mesmo tempo eu tenho a possibilidade também de empreender, o que é bom. É um negócio familiar, é pequeno, tenho o meu espaço para conseguir empreender, mas uma vez que eu trabalho por conta de outra e ao mesmo tempo tenho essa possibilidade de empreender, há uma coisa que eu tenho deparado que tem a ver com a motivação, e essa vai ser também a minha questão para o Arão, com a experiência que o Arão tem, que é como é que eu, ou seja, posso estar motivado e motivar os outros com a minha visão. Ou seja, não sei se consegui, se a minha pergunta faz sentido ou não, ou seja, como é que eu consigo, a visão é própria, é da pessoa, e como é que eu posso estar motivado perante a minha visão e, de certa forma, motivar também os outros. Ok. A Bíblia tem um livro chamado Abacuque e tem lá o profeta Abacuque escreve a visão em tábuas de forma que aqueles que passam a correr consigam lê-la. E há uma componente muito importante em podermos partilhar a nossa visão com os outros, para que nós, como equipa, tenhamos o mesmo objetivo e tenhamos essa mesma visão. Então é aquela questão de sermos influência, de conseguirmos infectar os outros com a nossa doença, de forma a levá-los nesse mesmo barco e nesse mesmo caminho. O como manter a motivação? Essa é uma pergunta muito interessante, porque eu, a última vez que perdi a motivação, larguei esse emprego e fui montar as minhas coisas. Portanto, ela é muito importante de se manter. E isso é muito complexo, porque depende de pessoa para pessoa. Há pessoas que são motivadas pelo desafio. E enquanto há desafio, elas estão com a adrenalina toda para continuar com esse esforço. E é isso que as motiva. Há outras que é para ver o impacto que isso vai gerar. E até ver que X pessoas foram impactadas e beneficiaram com aquela iniciativa, não param quietos e não descansam. Então isso acaba por variar muito de pessoa para pessoa. Só que há aqui uma pessoa que está sempre no papel ingrato, que é o líder. O líder é o que tem que puxar pelos outros, e se ele não encontra a fonte de motivação, então ele depois dificilmente consegue puxar pelos outros. E por isso é muito importante pessoas que estão em cargos parecidos se juntarem e partilharem e sentirem as dificuldades uns dos outros, porque é muitas vezes aí que encontram essa motivação. Porque eu já ouvi gente dizer, pá, eu resolvo os problemas de toda a gente, mas ninguém me ouve os meus. E é aí que ter amizades ou ter grupos como este, e a ASPEC promove isso, é muito importante também para manter essa motivação e para que a pessoa continue a ver os seus objetivos como algo que tem que alcançar, e acaba por ser isso que lhe dá essa motivação. Deixa-me só reforçar essa ideia. Quem trabalha sozinho com uma pequena equipe deve privilegiar trabalhar em espaços de cowork, ou seja, são espaços onde as pessoas até nem têm gabinete, estão numa mesa, mas podem trocar impressões sobre os seus negócios, animarem-se umas às outras, não é?
e efetivamente descobrir a importância do network. No fundo, realmente hoje dizemos que só a internet é que conta para angariar clientes, e é de facto um meio fantástico para angariar leads comerciais. Mas as relações pessoais, para quem tem projetos pequenos regionais, as relações pessoais são muito importantes, não é? E, portanto, trabalhar em espaços de cowork é fantástico. Não são caros e permite a pessoa fechar-se dentro de casa sozinha é complicado. Ter um negócio dentro de casa, numa sala, é fugir desse, porque facilmente vai deprimir quando as coisas não correrem bem, porque está sozinho, não é? Se é com mais alguém, agora em pandemia sabemos que há limitações, mas logo que isto passe, procurem efetivamente espaços de cowork onde possam estar com outros empreendedores e criarem sinergias de motivação, já que de negócio por vezes não existem, ou às vezes até podem existir, mas é mais uma sinergia de motivação porque são pessoas que estão a partilhar o mesmo tipo de problemas. Totalmente de acordo. Então, uma pergunta muito rápida ao Arão, que é o seguinte: qualquer pessoa que pense em empreender, ela pode pensar em empreender de uma forma tranquila, descansada, isto é uma coisa que se vai levar, vou ser patrão, digamos, ou o empreendedor tem que ter em mente que vai ter que se esforçar bastante e vai ter que trabalhar muito? O que é que nesta área podes dizer? As pessoas gostam de olhar para os empreendedores pelo lado dos privilégios. Epá, aquele tem um bom carro e tem uma boa casa e um bom salário, mas depois não olham pelo lado das responsabilidades. E por trás de privilégios, normalmente vêm sempre responsabilidades muito maiores. E eu costumo dar um exemplo muito simples. Quando chego ao fim do mês e eu tenho que pagar às 12 pessoas que trabalham comigo, se eu estiver relaxado é ótimo, mas eu acho que quando começo a ver as contas do banco e ainda é preciso juntar mais 3 ou 4 mil euros para conseguir pagar os salários naquele dia, isto se calhar tira o sono a alguém. Onde eu quero chegar é que empreender, acima de tudo, é uma responsabilidade. E as responsabilidades têm que ser levadas a sério. Não é uma brincadeira. Porque tem-se compromissos e assume-se compromissos. E o principal compromisso que se assume é o de entregar algo de valor que vai resolver a necessidade do cliente. E temos que zelar por esse compromisso todos os dias. Porque no dia que não o fizermos, a nossa própria existência como negócio está posta em causa. E temos que ser o primeiro da equipa a defender isso para garantir que toda essa equipa se permaneça nesse caminho e nessa responsabilidade. Portanto, para alguém que não se queira preocupar, eu acho que empreender não é o melhor caminho. Muito obrigado, Arão. Sendo que penso que mais ninguém está de momento a querer colocar alguma questão, eu passaria ao Cristóvão para fazer a finalização do nosso webinar. Muito bem, obrigado, Agostinho, obrigado, Arão, e a todos os participantes neste tempo muito bom. Eu reforço de facto estas palavras finais do Arão,